Eu gostaria de ler lá em Isaías 9, lá está escrito assim, olha, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti como se alegram na ceifa, como se exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo manto sujo de sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino se nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e o seu reino, para firmar e fortificar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Vamos lá em Marcos, capítulo 5. Diz assim, ó, e chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, essas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, Jesus, né, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito para que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando do monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus lo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Vamos ser uma palavra de oração, irmãos. Ó Pai, nós agradecemos muito pela vida do Teu Filho Jesus, que nos foi revelado, Senhor. O povo, nós que andávamos em trevas, vimos grande luz, Senhor. Resplandeceu a luz, veio o príncipe da paz, e cada um desviava pelo seu caminho, o Senhor nos trouxe, nos reuniu. Senhor, revela mesmo a Tua palavra aqui no nosso meio, para que elas nos sejam, a cada dia mesmo, uma força para enfrentarmos as potestades desse mundo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, essa profecia de Isaías, ela deixa bem claro, né? Aqui veio, né, entre várias outras, o Senhor, né? O Senhor, ele veio, né, para nos trazer a paz, para nos trazer luz, né? E nós todos andávamos em trevas como este homem. Talvez nós não estivéssemos na mesma condição, né? Nós não estamos assim na mesma situação, né? Mas nós temos as nossas trevas, ainda hoje, muitas vezes ocultas, né? Mas o Senhor, Ele colocou termo a isso quando Ele mandou, o Pai, né, mandou o seu Filho fazer a obra aqui na Terra, né? E chegando nessa situação, depois que Jesus andou pelas águas, né?
ele chega do outro lado, né, nessa banda oriental do Mar da Galileia. Né, é interessante, só um parênteses, que Galileia quer dizer, né, Galil no hebraico quer dizer redondo. Né? Muitos falam que é por causa que o mar, a região do Mar da Galileia, ele era redondo ali, né, naquela região. E a profecia fala da Galileia dos gentios. Né? A Galileia tinha uma parte da onde vem Pedro, né, João, Betsaida, Cafarnaum, que era mais de judeus. E a outra parte, a banda oriental, que era mais de gentios, né? Como esse homem aqui, o endemoniado gadareno. Como a mulher Ciro-fenícia, que fala que os cachorrinhos comem da mesa também, né? E como aquele jovem, provavelmente aquele jovem que se atirava no fogo, que quando Jesus vai ao monte, provavelmente a transfiguração foi no Monte Hermon, que é mais ou menos quando você desce, você vai descer pelas colinas de Golã e vai chegar nessa região da Galileia dos gentios, a banda oriental do mar. Então, o Senhor, ele mostra dessa forma que ele não veio só para os seus, mas veio para todos, né? Para todos nós trazer a sua luz, a sua salvação, que é muito forte, irmãos. Não é uma qualquer salvação. Porque, veja bem, a situação desse homem, ela era degradante. Você imagina você andando na rua e você encontra com um homem desse, nu, ferido, clamando e com correntes arrebentadas, né? Principalmente as mulheres. Você vai dar meia volta e vai entrar para uma outra esquina, porque fala, olha, não tem condição. Então, quem poderia salvar esse homem, irmãos? Quem poderia fazer uma obra de restauração nesse homem, senão o Senhor Jesus? Né? Porque, como diz lá em Romanos 5, nos fala que pelo bom alguém ainda pudesse querer morrer. Mas, e pelo pecador? E por aquele que está em desgraça total, como um homem desse? Quem se aventuraria a morrer? Talvez pelo Nicodemos, pelo José de Arimateia, não, mas eles são legais, né? Eles tentam acertar, vamos morrer por eles. Ou talvez Pedro e João, que ainda são trabalhadores. Mas esse homem, imagina na sociedade dele, que era também não era a sociedade judaica, você vê que eles cuidavam de porcos, né? Eram provavelmente povos misturados, né? Os gadarenos eram descendentes de cananeus, né? Criavam porcos. Mesmo naquela sociedade, esse homem ele era um inútil. Assim como, de alguma forma, né, espiritualmente, nós éramos inúteis para Deus. E o Senhor foi lá e nos alcançou. E é interessante porque essa passagem, depois do andar, né, nas águas, o Senhor ele vai para essa banda, depois ele multiplica os pães, volta. E lá em João 6, quando ele volta, ele fala assim, onde é que você estava, Senhor? Ué, o Senhor está fazendo sempre a obra, sempre cumprindo o seu ministério. Né? E ele fala, olha, trabalhai não pelo que perece, pelo alimento que perece, mas por aquilo que subsiste para a vida eterna. E aí, o pessoal pergunta para ele, né, os judeus ali, perguntam qual é a obra que você faz. Ou seja, o Senhor tinha acabado de multiplicar pães e eles estão perguntando qual é a obra, né, porque ainda estão com a casca da religiosidade em seus olhos. E ele fala, a obra é essa, que creais naquele que o Pai enviou, porque o Pai o confirmou com o seu selo. Mas esse homem aqui, ele não tem religiosidade, ele não tem nada, ele não tem mais nada, irmãos. Percebe que, mais uma vez eu pergunto, quem poderia salvar um homem desse? Senão o Senhor que desceu lá. Eu imagino os discípulos descendo, eles devem ter até pegado o remo e falar, não chega perto não, porque imagina a situação. E o Senhor, ele permite, normalmente o Senhor ele não permite diálogos, né, com espíritos imundos, mas aqui para nosso ensino ele permite. E ele fala, qual é o seu nome? Ele fala legião, porque somos muitos, imagina. A legião romana, ela é feita por 6.000 soldados. Imagina o que estava nesse homem, a degradação que estava ali. E depois, quando saem, né, e Jesus permite que entrem nos porcos, também é para o nosso ensino, para mostrar que nem os porcos suportavam aquilo, né?
E aí era um quê? Uma manada de quase 2.000 porcos. E depois disso, o que aconteceu? Podemos ler lá em Marcos 5, que está escrito aqui, ó, no versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse de suas terras. E, entrando ele no barco, rogava-lhe ao que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilhavam. Irmãos, olha que maravilha. Esse homem saiu de uma situação de inútil, desgraçado completo, para provavelmente o primeiro missionário do Senhor. Esse foi provavelmente o primeiro enviado de Jesus. E como Jesus diz lá em João 10, que ele fala assim, olha, quando eu for levantado da terra, atrairei a todos a mim, mas assim, Jesus já atraía muito antes disso, né? Ele atraiu esse homem, o homem queria ir atrás de Jesus. Você imagina esse homem. E Jesus falou, não, vai para a tua terra e dá testemunho. E esse homem, ele obedeceu, irmãos. Olha só, ele foi obediente ao Senhor. Imagino que quando os apóstolos depois foram para Decápolis, assim como chegaram lá na Grécia, em muitos lugares, já tinha sido dado alguma mensagem do Evangelho, as pessoas falaram assim, então, essa mensagem aí é aquele homem que foi restaurado, aquele que vivia no nosso meio, endemoniado. Veja com grandes coisas. Esse homem, o Senhor, praticamente recriou esse homem. Ele restaurou completamente. Né? Assim como o Marcelo uma vez nos falou aqui, que pela palavra de Deus tudo foi criado e de alguma forma tudo foi recriado ali. Né? A palavra do Senhor restaurou esse homem, assim como ela nos restaura. Né? A palavra de fé que nos é dada. Né? E, além disso, né, o Senhor, ele não parou por aí. Ele continuou a sua obra até a cruz. Né? Eu gostaria de, por fim, ler lá em Lucas 9, no versículo 51, diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o aspecto era como quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vindo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-lo, e foram para outra aldeia. Então veja, irmãos, em um determinado momento do seu ministério, o Senhor ele manifesta no seu semblante o desejo intrépido de ir a Jerusalém. Mas ele vai direto para Jerusalém? Não. Ele ainda vai passar por vários locais, né? Ele vai, por exemplo, a Jericó, salvar o cego, lá, né, no meio do caminho. Ele vai ter com Zaqueu, ou seja, o Senhor ele cumpre cabalmente seu ministério. Né? A sua obra ela é completa. E depois de tudo isso, apesar ainda de estar escrito no rosto de Jesus, eu vou para Jerusalém, aí sim ele vai para Jerusalém e faz essa obra de salvação em nossas vidas, entendeu? O Senhor, ele não titubeou em nenhum momento, né? Seja para curar o endemoniado, para fazer todos os sinais, como ele disse lá a João Batista. Né? Digam a João Batista, os cegos são curados, os paralíticos andam, a obra do Senhor está sendo feita. Né, irmãos? Então, assim, e assim, não tinha ali, muitas vezes eles não tinham onde ter pousada, né? Porque os samaritanos, por uma questão religiosa, não os receberam. Mas o Senhor manteve-se firme, né? Ele falou, não sabe de que espírito sois, porque
a gente, logo, quando a gente é afrontado em alguma coisa, não é bem recebido, não vai conforme o nosso script, nós tendemos a querer manifestar a nossa justiça, a nossa ira, e Jesus manteve-se firme com o propósito de, no final, chegar a Jerusalém. Né? Que possamos ter esse espírito, irmãos. O espírito do Senhor que é firme e determinado, mas um espírito de mansidão, de paz, que nos traz a paz, né? Que realizou essa obra. Né? Então, eu queria dizer também aos irmãos que todo aquele que está aqui presente é convidado a participar dessa mesa. Porque essa mesa, ela é do Senhor, né? E ele convida a todos. Você vê, se ele não faz acepção do endemoniado gadareno, que foi transformado maravilhosamente, quanto mais de qualquer um de nós, né? Então, não há impossíveis para o Senhor. Se então você tem alguma dúvida no coração, né? Busque o Senhor, busque através da palavra, através de aconselhamento dos irmãos, e venha à mesa do Senhor, né? Eu gostaria de pedir aos irmãos se puder tocar Sublime Graça, né? Porque é um clássico do, né, Amazing Grace do inglês, né? Que falava assim, né? Sublime graça que me alcançou, né? Um miserável como eu, a wretch no inglês, like me, né? Então, amém, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Pai, nós agradecemos imensamente pela vinda do Teu Filho Jesus, que é essencial para a nossa restauração. É crucial, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor não mediu esforços, ó Pai. O Senhor nos fez ver grande luz. Vimos através de Jesus a Tua face e somos transformados de glória em glória, ó Pai. E somos transformados para serem ministros do Senhor, servirmos em qualquer lugar para o Senhor. Éramos inúteis, pais, e agora somos úteis ao Senhor. Né? Como o dia que o Senhor foi batizado e o Pai falou, esse é meu filho que tanto me agrada, agora nós temos a possibilidade de, em Cristo, te agradar, Senhor. Isso nos alegra o coração, Senhor. Amém.